Muchas gracias a todos y a todas. Yo necesito agradecer cordialmente, inicialmente, a doutora Maria Teresa Olalde pelo honor de la invitación. Em seu nome, gostaria de agradecer ao comitê organizador do evento. Me gostaria de agradecer muito carinhosamente, como poderia dizer em português, a la doutora Julieta Haidar, por la indicación de mi nombre para participar en este seminario internacional. Bueno, agradezco incluso a todas las personas que están en este sector de apoyo. Buenas noches, doutora Cláudia. Gostaria de apresentar mi trabajo en este seminario. Permita leer mi texto e espero falar de modo compreensível. O trabalho que vou apresentar é Tecias decoloniales em el espaço semiótico de... desculpa, perdão, eu vou compartilhar minha pantalla, por favor, momentito. Estão vendo, por favor? Está... Aún no. ¿Ok? Todavía no. ¿No? Sí, ya tiene la posibilidad de compartir, ¿verdad, Tere? Sí. No. Yo voy a tentar nuevamente. Ok. Compartir. Oh. En la parte de hasta abajo, Irene, donde está la flecha verde, allí le vas a picar y luego sobre donde está en tu escritorio tu presentación. No, pero no está acá. Estaba. Compartilhar. Listo, ya la encontraste por ahí. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí. Ya se ve. Gracias. Allí. Disculpa, perdón. Perfecto. Mi texto es Tecias del colonial en el espacio semiótico de la frontera del arte indígena contemporâneo. É estudio que aborda o tema muito importante para mis investigações semióticas, os límites interculturales del arte indígena contemporâneo. Não é uma investigação histórica, sino de conexões teóricas, uma reflexão semiótica de la cultura a partir do conceito de espaço semiótico de fronteira intercultural de Judy Lottman. Minha reflexão es acerca de las prácticas de los pueblos tradicionales de Brasil, esas formas de ver el mundo como espacio de relaciones distintas, pero en estratos. Voy a me concentrar en el trabajo del artista Makushi Haider Esbel, a quien dedico esta reflexión en memoria. Esbel fue un artista indígena. Nació en el año de 1979 en la tierra Raposa, Sierra del Sol, en el estado de Roraima, en uno de los estados del norte del país, en la región amazónica. Como él mismo dijo, nací al final del régimen dictatorial. En cierto modo, fui privilegiado porque nací en una cuna de la violencia, así pude ver tu rostro como el primer paisaje. Son los diversos estratos de las diversas capas de este paisaje que Esbel convirtió en arte. En este sentido, se consideraba a sí mismo un explorador de mundos, como lo mostró en su obra. Así se descubrió como una entidad artista,
um artista comprometido com as tradições desse pueblo e guardiã do saber del xamã Macunaíma. Como entidade artista, se lançou em arte brasileiro para provocar o debate sobre os choques, interações e transformações que ocorrem quando diferentes mundos se encontram em um espaço comum de coexistência, um espaço de fronteira. Esta é a base para definir o que definiu como prática e praticou como arte indígena contemporânea. A entidade artista materializou uma de suas obras que se convirtió em emblemática mostra de arte indígena contemporânea em la última Bienal de Arte de São Paulo em 2021. Para celebrar a Bienal de Artes de São Paulo, a organização invitou a SPEL a levar uma de suas entidades para fazer uma composição com o entorno paisajístico do edifício de exposição no Parque de Ibirapuera, em São Paulo. O artista tomou uma de suas entidades para componer com o paisagem do parque, que já havia sido uma instalação realizada em um viaduto do bairro de Santa Teresa. Esta imagem que vocês podem ver acá. Esta é uma imagem de Belo Horizonte, no viaduto de Santa Teresa. O artista transformou o viaduto em um cenário em lo qual suas entidades foram instaladas de modo que cruzam por lo alto as vias de trânsito do espaço. Em el Parque de Ibirapuera, acá, as entidades se instalaram em um lugar muito diferente, em el lago del sítio, que ha dado a origem ao nome do barrio e do parque. Em el lago, as entidades quedaram instaladas durante todo o período que ha durado a exposição. Sem querer entrar em el âmbito das decisões curatoriais, pero intentando realizar um exercício de leitura da instalação em el espaço urbano em la qual se instalaram as entidades, é possível dizer que o lago ganhou valor em seu potencial estético urbanístico, já que a instalação podia ver-se desde diferentes ângulos, sobretudo desde a via principal de acesso ao parque e ao pavilhão da exposição. O que dificilmente se revela de modo imediato é o potencial semântico da instalação em aquele sítio específico. Primeiramente, recorrendo à etimologia do nome Ibirapuera, encontramos um novo conjunto de significações. Em la língua tupi-guarani, Ibirapuera corresponde à palavra Ibirapuera e significa palo podrido, por ser uma região de pântano. El passado houve em la região uma aldeia indígena. Por lo tanto, el sitio mantiene um vínculo não solamente com tradições de povos indígenas que viviam e vivem hasta hoje em la ciudad de São Paulo, sino também com todo o linaje de sua ancestralidade. Desta forma, as entidades ali instaladas se revestem de significados histórico-culturais mais profundos. As entidades de SBEL aludem a seres legendários de seu pueblo de la etnia Macuxi. As mesmas se desenharam e se projetaram com formas artísticas de grandes serpentes que, em el mito amazônico, corresponde a Boyuna, madre del rio ou senhora de las águas, consagrada como cobra grande, chamada Boyuna. Segundo a leyenda, Boyuna era uma serpente gigantesca que vivia em las águas de los rios, lagos e arroios. Su corpo brilhante era capaz de reflejar la luz de la luna e seus ojos emitiam uma luz intensa de
que se confundia com antorchas e desorientavam os pescadores para assim atraí-los e devorá-los. Para alcançar seu objetivo, a boiuna se transformava, mimetizando embarcações ou grandes navios. Para Esbel, a cobra grande simboliza o caminho de las aguas, de la altura, porque vive debaixo de la tierra, em los grandes rios subterrâneos, mantendo o movimento de água sempre pulsante para que se mantenham as fuentes. Ao conferir-lhe uma forma artística por meio de instrumentos e processos construtivos de seu presente histórico, o mito se revive em outra dimensão de tempo e espaço. Com ele, a arte de Esbel mantém viva a cosmogonia del xamã Macunaíma, cuja natureza transformadora tem tiene a missão de recrear o mundo e manter-lo vivo. O pueblo Macuxi ha recebido como legado a missão de guardianes de la tierra. Esbel não se olvidava de tal compromisso, nem sequer ao construir as esculturas infables de 10 metros de altura e 20 metros de largo, alimentadas por uma fonte elétrica de energia e de iluminação. Ao contrário, a inserção de los seres mitológicos em el ambiente urbano revigora sua existência, aun quando se recream com dispositivos tecnológicos. Por ello, as formas e colores intensos de las pinturas do artista sobre a piel de las criaturas modelizadas digitalmente traduzem os signos derrados por el xamã Macunaíma. En la piel de las serpientes, el artista ha dibujado e pintado formas que ajudam a não olvidar los ambientes sagrados que habitam. Em el novo espaço de convivência, os seres ajudam a manter o respeito absoluto por la lei maior de la natureza, não humana, sino na lei maior de las entidades que sustentam o mantenimento e equilíbrio de los pueblos. Las entidades configuran uma das principais artérias de la creação artística de Esbel, además de remitir directamente a la espiritualidade que define o caráter da arte indígena contemporânea. As entidades se manifestam como crítica a las narrativas dominantes que aún sustentam por la equivocada noção de artesanía como arte menor. Para Esbel, as práticas indígenas, tales como o trançado de hamacas, cantos, danças e rituais, são elementos do conjunto artístico cujos signos manifestam a potência semiótica da recomposição da cosmologia de seu pueblo, comprometida com a transformação das práticas que ameaçam a preservação da terra criadora. O arte indígena contemporâneo, praticado, teorizado e divulgado por Esbel, evidencia compromisso com a vinculação à cosmologia de seu pueblo e ao debate político sustentado, principalmente por las ameaças contínuas a las diferentes populações indígenas. Para ello, os constituintes de sua arte evidenciam que todo em seu universo é fortuito, tanto a criação como as opções do artista cumprem funções histórico-culturais e desafiam a compreensão de seus significados não só estético-paisajísticos, sino também políticos. Em ambas as instalações, em el Viaduto Santa Teresa, em Belo Horizonte, e em el Lago do Parque de Ibirapuera,
As entidades apresentam os diferentes mundos que Isbel tratou em sua arte, es decir, el mundo urbano de la ciudad y el mundo del cosmos, el mundo de materialidades y de espíritus, de cambios tecnológicos y fenómenos naturales, de la racionalidad y los mitos, del arte y de la política. Todos estes significados emergem quando se examina a relação de los límites semióticos de la obra en este espaço del lago en el parque, espaço donde se pueden observar confrontações políticas en el diálogo que la obra establece com os demás monumentos del parque. Se pueden observar diferentes discursos de confrontação e de fronteira. Os significados do pensamento artístico político de Isbel pode dimensionar ao examinar o diálogo de las entidades que as entidades entablaram com as demais esculturas instaladas em el parque, anunciando discursos que merecem ouvir-se com muita atenção, escuchar-se com muita atenção, pois manifestam relações discursivas com o entorno e com a cosmologia de sua ancestralidade. Em el âmbito da criação da arte indígena contemporânea, comprometido com interações com o mundo da experiência atual, as serpentes instaladas em el lago anunciam um discurso de ataque. Para Isbel, estão listas para atacar a Pedro Álvares Cabral, que, segundo ele, ao arribar a terras brasileiras, abriu as portas à la colonização sanguinária de los pueblos indígenas que ali habitavam e lutam para continuar habitando-las há mais de 5 siglos. Acá temos as esculturas com as quais Isbel, as serpientes dialogam. A primeira é o monumento a las expedições, em português, bandeiras. Esta acá é um monumento em homenagem a los muertos e desaparecidos na época da ditadura. Acá são as serpentes e acá na frente as serpentes prontas, listos para atacar a Cabral. Em muitas esculturas instaladas em el parque, as entidades han criado um discurso político direto, não só ao monumento a Pedro Álvares Cabral, sino também ao monumento das expedições e ao memorial às vítimas da ditadura. Com este último, compartilhou um discurso solidário de quem se situa em el mesmo lado em lo que respecta a los intentos de borrar lo que la historia oficial ha dedicado a las personas y pueblos que ganharam uma expressão escultórica. Já com os outros 2 monumentos, as serpentes dirigem um discurso com uma entonação muito diferente. Contra ambos, dirigem suas protestas. Por um lado, protestam contra a dominação dos extranjeros que aqui han legado e han subyugado a los pueblos originários, reduzindo-los a la condição de siervos. Por lo outro, se rebelam contra a persecução de los expedicionários, bandeirantes em português, que los capturavam, dizimando los pueblos como se fueran ellos, los indígenas, los extranjeros. Assim, o diálogo político de las relações discursivas de confrontações ha quedado incorporado a la Bienal, abrindo-lhes um espaço inédito, não só à arte contemporânea indígena, sino também a los discursos
de sus diferentes pueblos. Los artistas han traducido con su arte una forma de estar listos que configura a consciência de cidadãos em pleno exercício de sua capacidade de produzir e de circular ideias. Uma perspectiva como esta modifica a visão do espaço. Em vez de la prevalência de um único ponto de vista, o que se observa é o dimensionamento de um espaço semiótico de fronteira e de relações discursivas de conflito. Me refiro aqui ao conceito de espaço semiótico de fronteira de Judy Lottman, não como linha divisória, pero como filtro que permite o passo de um lado a outro. Lottman observa que em los encuentros culturales a fronteira é muito mais um sítio de possibilidade e de transformação que de límites e de exclusão. Esto se deve a que a fronteira designa o campo de forças em que duas partes distintas se encontram em permanente confrontação. Mientras uma força actúa em sentido de exclusão, a outra luta para romper barreiras, o que significa que os contrários disputam igualdade de condições. Assim foram posicionadas as entidades com as demais esculturas em el espaço semiótico del paisaje urbano del parque. Desde o ponto de vista analítico em que nos situamos, se trata de um espaço semiótico de fronteira cuja pluralidade de ponto de vista, em confrontação, se mostra em sintonia com o pensamento teórico que, desde fines do século passado, vem construindo o campo de los estudos de la decolonialidade. Se trata de um movimento de ideias e práticas culturais em las quais artistas, activistas e intelectuais lutam para a construção de pensamento e atividades artísticas para a emancipação de pueblos subalternos. No campo de las artes, contrapõem ao regime estético vigente em Ocidente os procedimentos de estésia basados em diferentes regimes sensoriais de los quais estão dotados os seres comprometidos com o mantenimento de la convivência com todos os seres vivientes e em la planeta não limitado a los humanos. El arte indígena contemporâneo é uno de los campos em los quais las experiencias estésicas de estésias se desarrollam. Não se trata de relações estéticas estabelecidas por las noções de beleza e gosto. A estésia se refere a uma dimensão que pode ser energia tanto espiritual como cosmológica, que os xamanes evocam em seus rituais. Para Isbel, o arte não está desvinculado de los rituales e cantos que compõem todos os restos de uma poiesis de la experiência e de la expansão de los estados de consciência e de autoconsciência. Este estado de autoconsciência é o que ha movido os estudos de la decolonialidade, que han ganado um corpo teórico em el movimento pós-colonial, com o firme propósito de cultivar a emancipação de la subjetividade, del imaginário e de la mente. Uma emancipação cuja luta se mueve la consciência de que todas as maravilhas criadas por los impérios coloniales han dependido de la servidumbre de pueblos indígenas e tribales de los continentes americanos e del africano, respectivamente. En este sentido, el arte de Isbel
despierta no solo el sensorio humano, sino también la interacción con las energías del entorno y del universo en el cosmos. Con eso, el arte contemporáneo que practica busca realinear la temporalidad de lo que queda como todo lo que muestran los dibujos en la piel de sus serpientes. En los dibujos en la piel de sus entidades, Isbel esbarra, recupera las cosmogonías de su pueblo en el escenario actual. Estas cosmogonías están constituidas por narrativas sobre los orígenes del mundo, de los seres, de los fenómenos. Guiados por el principio de transformación, las cosmogonías aprehenden los momentos de transformación en los cuales los seres, los objetos y los fenómenos están atrapados en el movimiento de transmutación de cualidad en otra dimensión que no conserva ninguna de las características o propiedades que les son inherentes. En el occidente, las cosmogonías que Ovidio registró en Metamorfosis están en la base del pensamiento occidental. Sin embargo, estas no son las únicas. Los pueblos eliminados de la esfera eurocéntrica, como las etnias negras del continente africano y los pueblos indígenas suramericanos, han creado sus cosmogonías que se han convertido en la herencia de sus ancestrales. Isbel interactúa con las cosmogonías de su pueblo Macuxí, buscando entender la semiosis operada por los signos que muchas veces les surgen como un mensaje del inconsciente. La obra pictórica, la conversación de las entidades intergalácticas para decidir el futuro universal de la humanidad, según Isbel, es una síntesis de su trabajo. Se trata de un panel que dialoga con el inconsciente, cuyas imágenes se desarrollan a partir de signos que abren la posibilidad de una reflexión urgente colocada por la indagación sobre nuestra presencia y nuestra acción en la idea de vida y de planeta. La preocupación del artista con la vida y la salud del planeta se inserta en su concepción de urgencia ecológica, que les hace eco a muchos de los presupuestos de la estesia decolonial, principalmente por el carácter de conciencia crítica en cuanto a las herencias de su pueblo que han sido completamente borradas con la llegada de los portugueses y con la dominación sobre las tierras que perdura hasta hoy. Muchas de sus ideas, además de modelizarse en obras artísticas, las desarrolló en sus actividades curatoriales y ensayos publicados en el sitio web del artista en forma de posteos. La obra La Bajada de la Chamana Genipapo del Reino de los Medicamentos es una pintura modelizada por la cosmogonía de Macunaíma de su pueblo Macuxí. En el lienzo está dibujado un árbol que se está transportando en una canoa que se transforma en guardiana con dos entidades que traen y llevan a la abuela Genipapo o Haku para los macuxís, para los macuxís. El Genipapo es un árbol que simboliza un ser completo, un chamán, un mediador de mundos. La canoa ayuda a Genipapo a atravesar ese gran mar,
océano celestial de las galáxias todas. En la cosmogonía Makushi, la abuela Enipapo vive muito tempo e continua navegando em el espaço em la continuidade de sua existência, livre e fluida. Talvez la unidade se acabe, pero los árboles não se acabam. Estos continuam seguindo sua trajetória. Estos han venido muito antes que nós, se estabeleceram e se prepararam para recibir-nos. Para Isbel, esta obra apresenta a reflexão sobre o hecho que nossa vida forma parte de juego muito maior de conexões, energias e fluxos, cuja dimensão desconhecemos, assim como desconhecemos quanto a insistência em desenvolver sistema próprio de evolução, mientras a humanidade solo genera resíduos que perturbam outras formas de existência. Desta forma, a poética del Genipapo, practicada em la cosmogonia de su pueblo, se ha concebido em consonância com a intenção de las plantas e del que há de sagrado e de medicinal em cada uma de estas. A capacidade de cura do árbol se reporta ao mito de Macunaíma, que sai em busca de alimentos em uma época de grande sequia e se depara com semillas de árbol que produz frutos para alimentar, pero não só frutos, sino também animais que servem para o sustento. En esta única imagem del árbol que produz frutos vegetales e animais, se traduz toda a cadeia semiose de la transformação ecológica de las conexões em diferentes instâncias e que Isbel tradujo em linguajes artísticos. Se confirma o poder de ampliação de significados próprios do sistema mitológico estudiado por Lotman. As implicações artísticas do trabalho de Isbel não se limitam à natureza. Sua poesia se extiende ao quehacer que lo mueve por sua orientação hacia o lado político, como ampliação do movimento indígena por meio de diversas artes, em especial as artes visuais e as performances que recuperam rituais indígenas em espaços culturais urbanos, explorando novas fronteiras. Ao começo de nossa exposição, apresentamos a Isbel como uma artista entidade, cuja missão era construir uma arte que pudieram experimentar diferentes mundos, como nesta imagem que temos agora, diferentes camadas superpuestas. Agora, podemos concluir que as diferentes capas compõem as artérias de pensamento que colocou a estésia como nexo entre as capas de los diferentes mundos en el espaço fronterizo em el arte indígena contemporânea. Em sua curta trajetória vital, Isbel conjugou estes mundos e nos deixou muitas lições de sabedoria, de resistência, de coexistência, de reexistência, para viver em mundos diferentes, como se pode ler em sua frase. El arte me hace pensar que a sabedoria de la tortuga frente a la voracidade del jaguar é a forma mais viva de sair bem dentro del mito. Eu concluo declarando que, com as intervenções do pensamento estésico de Isbel, o espaço semiótico de fronteira abordado em este ensaio
se configura como um conceito semiótico formulado para dialogar com o pensamento do ótimo, mas não solamente. Trata-se de apresentar uma visão de mundo e um modo de compreender os mundos da cultura em la interconexão de organismos e de seres viventes em la ecologia do universo. Como nos mostrou Silvia ayer, compartimos a natureza com os seres vegetales e animais. Todo isso foi preocupação de Esbel em seu trabalho de urgência ecológica. Um pensamento que contribui ao tratamento da cultura a partir desses processos dinâmicos, por mais convertidos, paradójicos e incluso dilemáticos que puedan parecer, como Julieta mostrou a nós em sua conferência. As práticas artísticas agora estão reivindicadas como poieses, não de uma estética já estabelecida, sino de las estésias que se expandem para ceder el paso a la estesia que emerge quando forças do imaginário, da sensibilidade e dos sentidos se articulam com ações que lutam para transponer limites, conscientes de que as fronteiras existem, pero não para preservá-las como linhas divisórias, sino para funcionar como zonas em que as forças em disputa actuam e reaccionam em igualdade de condições. A estésia, practicada como poiesis por artistas de la reexistência, se ha revelado como uno de muitos lugares de la cultura humana que a cultura humana crea como espaço semiótico de fronteira. Muitas graças por escutar-me. Eu espero que puedan ter me compreendido em minha exposição. Muitas graças.